Fala galera, aqui é o professor Caju. Vamos para mais uma resolução UNAERP 2021/1, questão de matemática. Essa questão, acho, pelo que eu pude ver até o momento, que ela tem um furo. Dá para entender o que aconteceu de errado e talvez acertar, mas ela está furada, na minha opinião. Claro, fica aberto aí, quiser mandar mensagem se achar que não está. Eu vou explicar aqui o que acontece. Então vamos lá. As funções quadráticas y1 igual a a1x² mais b1x mais c1 e a outra, você pode ver que isso é uma equação genérica de função quadrática de segundo grau, né? y2, a2x² mais b2x mais c2, seriam os coeficientes, né? O a2, o b2 e o c2, apresentam um único ponto P de tangência. Aqui mora o que eu entendi o problema para o gabarito aqui. Não exatamente aqui, mas mais aqui na afirmação 3. Mas enfim. Um único ponto, mas tem a ver com isso aqui, tangência. Um único ponto de tangência. Um único. Tá? Com base nessas informações, considere as afirmativas e assinale a opção correta. Então ele falou basicamente assim: há duas parábolas genéricas, quaisquer, né? Porque isso aqui pode ser qualquer parábola. Porque o A1 pode ser qualquer valor, B1 e C1, a gente não sabe. A2, B2 e C2 também são outros valores. Então, com base nessas informações, considere a afirmativa sendo a opção correta. A afirmativa 1 fala que a única coisa que eu sei é que essas duas parábolas têm um único ponto de tangência. Tá? Tira um pouco da tela, diretor, para ficar na frente aí. Só entendendo aqui, o que seria um ponto de tangência? Se tiver muito tangência com circunferência, né? Não é o caso aqui é parábola, só para exemplificar. Então, a reta tangente seria algo... Opa! A reta tangente seria algo assim, certo? E esse ponto aqui, ó, seria esse ponto de tangência. Só que aqui eu tenho parábola. O que então é a tangente? A tangente é algo que vai lá, encosta só uma vez, mas não atravessa, né? Porque, por exemplo, aqui, se eu tivesse um segmento de reta que parasse aqui, ele encosta só uma vez, mas não é tangente. Claro que se você pensar na reta inteira, ele vai ter que encostar duas vezes, no caso da circunferência. Tá? Agora, e se for uma parábola? A parábola, a gente sabe que tem esse formato aqui assim, né? Então, a reta tangente seria algo assim, a não ser que mudou o conceito, eu não estou sabendo, e reta tangente para parábola tem outro conceito, mas tangente, para qualquer curva que eu saiba, é algo desse tipo. Encosta uma vez e continua no mesmo lado. Ou seja, isso aqui, ó, que também encostaria só uma vez, mas atravessa, não é tangente. Tá? Tangente é isso aqui. Tem que encostar uma vez e continuar no mesmo lado. Aí ele fala na afirmativa 1 que se eu sei que elas são tangentes, então eu posso afirmar, né, a opção correta. A opção correta fala de quais afirmações são corretas. Vamos ver, a afirmação 1 fala A1 e A2 apresentam sinais opostos. O que é o A1? O A1 é o que diz se a concavidade é para cima ou para baixo. Ele está me dizendo que se eu sei que elas têm um único ponto de tangência, elas têm que ter concavidades opostas. Será? Aí basta, para provar que é errado, é mais fácil normalmente. Basta achar um contra-exemplo que você prova que uma afirmação, quando ela é genérica, ela fala que tem que ser isso. Se você achar um contra-exemplo, morreu, né? E eu tenho um fácil aqui de ver, ó. Basta eu pegar essa parábola aqui, mais aberta, e pegar o vértice dela e fazer uma parábola mais fechada. Vou fazer essa outra de vermelho. Digamos que essa aqui seja a parábola 1 e essa aqui seja a parábola 2. Nesse caso, o A2 seria maior que zero, que a concavidade está para cima. O A1 seria maior que zero também, que a concavidade também está para cima. E ela apresenta um único ponto de tangência, o vértice. Então, não é correto afirmar que elas têm sinais opostos só porque elas têm um único ponto de tangência. Eu acabei de mostrar um contra-exemplo. Ela tem mesmo sinal, maior que zero, e só tem um único ponto de tangência. Só relou e ficou ainda desse mesmo lado, não atravessou. Tá? O jeito formal que você vê em ensino superior para saber se a reta é tangente ou não é você fazer a reta tangente. Para saber se duas curvas são tangentes, é fazer a reta tangente nesse ponto para uma curva, nesse ponto para outra curva. E se elas forem a mesma reta, então
elas são tangentes naquele ponto. Tá? Então você pode ver aqui que se eu fizer a reta tangente para essa circunferência aqui no vértice, vai dar essa reta horizontal. Horizontal, né? E se eu fizer a reta tangente, olhar a reta tangente nesse ponto aqui também para a circunferência vermelha, vai dar essa mesma reta. Isso prova que elas são, mas isso é para ensino superior. Então aqui você vai meio que percebendo que ele tem que relar só e ficar no mesmo lado, não cruzar. Então, tudo bem, essa aqui está ok, o gabarito está ok. Essa aqui, ela não é correta, colocar edge errada. Já a 2, a afirmativa 2, fala que P é o vértice de y1 e y2. Ou seja, ele falou que P tem que ser o ponto, tem que ser que nem esse exemplo aqui, ó. P é o ponto de tangência. Ele está falando que P tem que ser o vértice das duas. É o único jeito é que P seja o vértice das duas. Aí eu já discordo também, ó. Eu posso ter uma parábola assim. Essa aqui ficou ruim. Será que só porque elas têm um único ponto de tangência, esse ponto tem que ser o vértice, que é o caso desse exemplo que eu dei aqui? Não. Basta eu fazer uma parábola, ó, se eu pegar uma parábola espelhada dessa aqui na altura certa, ela vai relar e fizer aqui, ó. Eu tenho esse ponto, aqui elas têm A1, observe que a afirmativa 2 não fala que elas têm que ter sinais opostos. Então aqui eu fiz com sinais opostos. E o ponto de tangência aqui, ó, não é o vértice. Então eu não posso falar que P é o vértice das duas, seria o caso desse ponto de tangência. P pode ser um ponto da própria parábola. Observe, sem ser o vértice, né? O vértice da própria parábola, pode ser um ponto sem ser o vértice. Observe que se eu pegar a reta tangente nesse ponto dessa parábola aqui, vai dar isso. E se eu pegar a reta tangente nesse ponto dessa parábola aqui, dá a mesma reta. Isso confirma que elas são tangentes. Então, não é só porque elas têm um único ponto de tangência que eles têm que ser o vértice. Pode não ser. Aqui está um contra-exemplo. Então, a 2 eu já provei também que ela está errada. O problema todo do gabarito vem aqui na 3. Porque o único jeito, já que as duas estão erradas, o único jeito de ter gabarito é a letra B. Somente a 3 está correta. E até onde eu sei não tá, porque olha só, você pode até fazer conta e chegar aqui que tem um ponto de intersecção. Vamos fazer o ponto de intersecção? Porque um ponto de tangência é um ponto de intersecção. Agora, nem todo ponto de intersecção é um ponto de tangência, porque, como eu mostrei isso aqui, ó, é um ponto de intersecção, mas não é de tangência, porque atravessa. Esse é um ponto de intersecção, onde eles se encostam, mas é ponto de tangência. Então, tem pontos de intersecção que não são de tangência e pontos de intersecção que são de tangência. Tá? Então, aqui, para saber se é ponto de intersecção, a gente aprende em ensino médio, basta igualar as equações. Ele fala que o ponto A, 5,30, é o ponto de tangência, não falou intersecção, das funções y1 igual a x² mais 2x menos 5, y2 igual a x² mais x. Vou começar a fazer aqui, ó. Então, o que eu faço para achar ponto de intersecção? x². Primeiro eu vou ver se ele é intersecção, porque se não for intersecção, não tem a menor chance de ser tangência, né? Menos 5 igualo com a outra, que é x² mais x. Aí você percebe que o x² vai cortar, porque vai passar subtraindo, né? E aí você vai ter 2x menos x, esse x passa para lá subtraindo. E o menos 5 vai para lá com mais 5. Então você acha que o x de intersecção é o 5. Se você quer saber a coordenada y desse ponto, como é intersecção, ou seja, pertence aos dois, basta substituir o 5 em qualquer uma das duas. Eu vou trocar no y2, depois você pode dar pausa aí e trocar no y1, que você vai encontrar o mesmo valor, porque é um ponto em comum as duas. Então, para achar o y, eu vou pegar o 5 e vou trocar aqui. Ó. Vai ficar 5² mais 5, que dá 25 mais 5, que dá 30. Então, o ponto A, que tem coordenadas 5 e 30, é um ponto de intersecção, com certeza. Agora, será que é de tangência? É até difícil de ver, tá? Então, essa questão da furada já começa aí. Porque para você desenhar essa parábola aqui, não sei se a pessoa até pensou, ninguém vai desenhar para checar. Para você desenhar essa parábola, para esse ponto aqui, 5,30, é um ponto com coordenadas grandes. Você vai ter que gastar um tempão fazendo um desenho. Tá? O jeito mais prático seria usar ensino superior, que era fazer a reta tangente no ponto 5,30 para essa aqui e fazer a reta tangente no ponto 5,30 esse aqui. Só que fazer a reta tangente você precisa fazer derivada, que é ensino superior. Por exemplo, só para exemplificar, você teria que pegar essa aqui,
derivar, que você até aprende em física, né? Derivar a velocidade, vira aceleração. Hoje em dia acho que nem ensinam mais, mas ainda tem alguns livros didáticos. Quando é função polinomial, usa a regra do tombo, né? Como deram o nome para uma simplificação, um macete para a derivada de polinomial aqui. Então ficaria, você pega o 2, multiplica aqui, subtrai 1 do expoente, ficaria 2x. Aqui o expoente é 1, você pega 1 e subtrai o expoente, fica x a 0, que some. Então ficaria 2x mais 1. Aí você acharia isso aqui que é a derivada, é o y'. Aí você joga ali o ponto 5, que você quer naquele ponto. Aí você vai achar o coeficiente angular, vira uma questão de geometria analítica um pouco. 2 vezes 5 mais 1. E você acha o coeficiente angular 11. E aí você teria que fazer ioiô michuxô com o ponto 5,30 e esse 11. Não vou fazer aqui que vai ficar muito grande, só para você depois tentar se quiser, é ensino superior. Y0 você colocaria aqui o 30, aqui você colocaria o 11, que é o coeficiente angular do michuxô, e aqui colocaria o 5, aí você acha a reta tangente naquele ponto. Só que para você só ver aqui, ó, se você derivar a y1, vai ficar usando a mesma regra, 2x mais 2. E aqui quando está um valor aqui numérico, ele some na derivada. Tá? E aí se você trocar aqui o x igual a 5 para achar o coeficiente angular, vai dar 2 vezes 5 mais 2, que já vai dar um coeficiente angular 12, que é diferente do 11, ou seja, a reta tangente no ponto 5,30 para essa parábola tem uma inclinação diferente, que isso você aprende em geometria analítica. A reta tangente nesse ponto aqui, a reta tangente no ponto 5,30 para essa parábola tem uma inclinação 11. E a tangente da inclinação, do ângulo de inclinação é 11, e a tangente da inclinação é 12, ou seja, a tangente do ponto 5,30 para essa parábola, digamos, vou chutar aqui, tem essa inclinação aqui, já para essa aqui ela é mais inclinada, mais em pezinha. Nunca vai ser a mesma reta. Para bater o martelo aí, o que eu fiz? Eu peguei um programinha que desenha parábolas, desenhei as duas para colocar no mesmo eixo cartesiano e pode até, se você olhar muito de longe, parecer que elas são tangentes, mas não são. Você vai ver que no 5,30 uma está assim e a outra está bem próxima, mas ela cruza assim um pouquinho e fica seguindo ela aqui do lado. No 5,30 ela fica mal desenhada. Mas se você dar um zoom ali, você vai ver que ela está de um lado e passa para o outro. Aí ficam as duas se acompanhando assim. Elas são próximas de ser tangente, mas não são. Então, resumindo, a rigor, isso aqui não é ponto de tangência, é apenas ponto de intersecção. Ela teria que estar errada e não teria gabarito. O gabarito oficial, e que ficou, não sei se por falta de recurso, enfim, diz que o gabarito oficial é B, ou seja, estaria correta se aqui estivesse escrito intersecção. Tá? Ponto de tangência, a não ser que tenham mudado o conceito aí que eu conheço, não é a mesma coisa que ponto de intersecção. Pode até ser, todo ponto de tangência é um ponto de intersecção, mas nem todo ponto de intersecção, esses dois são de intersecção, mas só esse é de tangência. Nem todo ponto de intersecção é de tangência, e é o caso do A530. Ele é um ponto de intersecção, não é um ponto de tangência. Por isso, ao meu ver, essa 3 estaria errada e não teria resposta. A resposta seria se aqui tivesse intersecção, aí a 3 estaria correta e seria o gabarito B. Mas para mim, não teria resposta, tá? É isso, galera. Pode voltar para a tela, diretor. Espero ter entendido. Eu tive que falar um pouquinho aí de ensino superior, porque realmente você checar se curvas são tangentes, você não aprende ensino médio. Você aprende tangente de reta tangente com circunferência. Geralmente é com circunferência, você vê se as retas são tangentes, tá? Às vezes você identificar se duas curvas são tangentes, reta é chamada de curva também, mas duas curvas além de reta, se elas são tangentes, não se ensina em ensino médio. Tá? Então aqui ele queria falar de ponto de intersecção. Você aprende o conceito de tangência, o conceito geral de desenho, mas você fazer a derivada para achar a reta mesmo, não. Isso é ensino superior. Entenderam? Então é isso, para mim a questão está furada, claro, está aberto aí você mandar mensagem para mim, caso discorde, caso tenha uma evidência, uma prova de que está certo, mas até então essa é a minha visão disso aí, até onde eu conheço, esse seria o correto. Está errada, não tem resposta. E o gabarito B só se fosse escrito intersecção, tá certo? É isso, galera, espero que tenham gostado, aprendido coisas novas, porque de qualquer maneira, mesmo estando errado, você aprendeu muita coisa nova, dá para aprender aí muita coisa nova.
e até a próxima resolução.